E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Morim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou entrevistar a Eduarda Copati, aprovada para o cargo de contador no concurso da Câmara dos Deputados. Chiquérrimo, né? Ei, Duda, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Oi, tudo bem, Laura? Eu estou muito feliz de estar aqui conversando contigo sobre essa jornada na aprovação. Ai, Duda, você é uma fofa e primeiro eu queria te dar os parabéns mais uma vez, né? Já te dei parabéns nos privados, mas eu queria falar aqui para todo mundo ouvir, porque realmente foi uma conquista incrível, né? Essa aprovação. Eu estou muito animada para conhecer a sua jornada e eu tenho certeza de que essa sua conversa essa sua história, né, vai inspirar muita gente também a conseguir continuar correndo atrás dos seus sonhos. Ai, obrigada, é isso mesmo que eu quero, ajudar as pessoas a conseguirem chegar lá. Tudo, então, só para a gente começar a te conhecer um pouquinho melhor, conta pra gente assim. Qual é a sua formação? Eu imagino qual seja, mas assim, de onde surgiu essa vontade de prestar concurso público? Então, a minha mãe já era servidora pública, ela era professora, então eu tinha essa ideia limitada que concurso se limitava a isso, né? Quando eu fui para a faculdade, então eu já sabia que eu não queria concurso público, porque eu pensava que deveria seguir a carreira da minha mãe. E aí, na graduação, eu fui me experimentando em várias coisas, escritório, numa agência bancária, e fui tentando, assim, me descobrir. E muitas coisas me frustravam nesse caminho, nesse processo. Eu vi os colegas trabalhando demais, com risco de se mandar embora, e isso me incomodava profundamente. Chegou na metade do curso, mais ou menos, eu entrei assim numa crise do que seguir, deu vontade de desistir, porque eu realmente não me encontrava. E aí eu comecei a pensar sobre concurso público nessa época. Aí eu fui pesquisando outras áreas e vi que tinha coisas muito boas, carreiras ótimas, e aí esse desejo se aflorou mesmo. E aí você começou já pensando em concursos para sua área, ou você pensou em algum outro no meio do caminho? Como foi? Então, para contador, a gente tem que fazer o exame do CFC, que é como se fosse a nossa OAB, né? Uhum. Então, o meu estudo para concurso começou pelo exame, já que eu teria que fazer, e eu vi que eu gostava de estudar, que eu me sentia feliz ali estudando, evoluindo. Então, eu comecei focado em conteúdos para contador, matérias de contabilidade, e aí depois eu fui pesquisando mais a fundo sobre carreiras. E aí eu vi que eu gostava mais da área de controle, por ter formação específica, justamente por eu gostar de estudar contabilidade, e eu fui me enviesando para a área de controle. Ai, que legal. E aí, quando foi assim que passado esse exame que você começou a focar então no estudo para concurso em si? Então, eu estudei para o exame durante a graduação e chegou em maio de 2021, eu pedi demissão do emprego que eu estava para me dedicar 100% ao concurso público. Eu ainda fazia faculdade, mas como era pandemia, eu poderia voltar para casa, eu estudava numa cidade diferente, então eu voltei para casa da minha mãe para estudar 100% para concurso. Então foi nessa época, em maio de 2021, que eu larguei tudo e foquei no estudo. Legal. E aí, nisso, então, era a sua rotina de conciliar, era a faculdade EAD, então, na pandemia, né? E o estudo para concurso, né? Aproveitando, muita gente pede dicas sobre como fazer essa conciliação, né? Como foi para você, como você organizava o seu dia para conseguir dividir, né, entre o estudo da faculdade, o de concurso, e onde você colocava mais energia? Então, eu sabia que o concurso ia exigir bastante de mim e eu optei por ele ser a minha prioridade. Então, eu fazia tudo o que eu tinha para estudar de concurso público e depois eu me importava com as coisas da graduação. Porque eu botei, por mais que eu fosse uma aluna muito dedicada, eu botei na cabeça que o importante era se formar e focar no concurso público. Então, eu abri mão um pouquinho da graduação para focar no meu estudo, mas nada que, né, deixasse a desejar, assim, me formei, deu tudo certo no final, então, mas sempre focando, né, no concurso. Entendi. E para o cargo de controle, né, acaba que a gente enfrenta também muitas disciplinas jurídicas, né? Como foi para você, assim, na contabilidade você já teve algum contato assim, ou foi totalmente novo? Então, no curso, tinha alguma disciplina, eu acho que foi direito tributário, mas é aquela passada por cima, né? E aí, quando tu começa a ler os PDFs, parte para a lei C, que é um choque inicial. Mas depois tu vai se acostumando. Eu senti que demorou um tempo, acho que uns 3 meses, assim, para eu engrenar, para começar a cair a ficha e entender as coisas mesmo.
Mas, assim, é questão de se acostumar e ir fazendo, mesmo que tu não se sinta confortável no processo. Uma hora vai dar certo e as coisas vão se encaixando. É difícil mesmo. E aí, uma dúvida. Quando você começou a estudar para concurso, você já começou assim de cara ou você chegou a pesquisar? Porque 2021, né? Então, na época já tinha muito conteúdo na internet, assim, sobre como estudar, como se preparar. Você chegou a fazer essa pré-preparação? Como foi? Sim, eu pesquisei antes mesmo de eu ter essa escolha decisiva de largar o emprego para estudar. Foi muito interessante, porque a minha mãe, assim como ela ia me sustentar, ela queria provas que eu fosse estudar de verdade. Então, Adorei. eu lembro que eu acordava às 5 horas, aí eu tirava uma fotinho, mandava. Tô acordada, mãe. Acordei e comecei a estudar. E aí eu fui pesquisando, fui mostrando para ela. Então, eu também gostava bastante de ler sobre para estar 100% pronta quando eu começasse. E aí eu vi o teu perfil na internet, já comecei a seguir. Eu também vi a entrevista com aprovados, naquela época já tinha alguma coisa no YouTube. Então eu via principalmente a importância de fazer a base com o PDF, depois as questões, videoaula, deixar para aquilo que a gente tem mais dificuldade e avançar mais com o PDF. Então, essas coisas básicas, meio que eu já comecei sabendo, porque antes eu já estava me preparando. Gente, legal. Adorei que você tinha que provar para sua mãe, assim, que você está estudando. Eu acho que foi uma boa estratégia, assim, que ela adotou. Uhum. E aí, então tá. E aí, então, você voltou para casa, estava conciliando faculdade com os estudos e tal. Quando foi a sua primeira prova? A minha primeira prova foi 8 meses depois que eu larguei o emprego para estudar. Foi em dezembro de 2021. Essa minha primeira prova foi para analista da Procuradoria-Geral do Estado aqui do Rio Grande do Sul. Eu fiz essa prova, daí nessa época eu contratei um site de questões, porque eu sabia a importância das questões no pós-edital, procurei ajuda, uma mentoria que montou para mim, né, os cadernos, e eu ia seguindo e aí eu fui aprovada, fiquei numa colocação muito boa na objetiva e acabei caindo lá para trás na discursiva. Então, essa foi a minha primeira assim, aprovação no cadastro reserva, mas bem longinho assim. Entendi. Mas já foi legal, então, para você ver que você estava indo ali no caminho certo, né? Que já no primeiro tiro você já chegou perto ali da aprovação, né? Sim, isso mesmo. Mas como que foi, assim? Quero saber a verdade. Quando você viu o resultado, você, assim, que é muito bom, depois de uns meses você olhar e falar assim, não, foi bom porque eu vi que eu estava no caminho certo e tal, mas na hora, assim, imagino que deve ter dado aquela frustração, né? Pelo menos comigo foi assim também. A minha primeira prova fiscal, eu fiz com uns 10 meses de estudos, e aí foi a mesma coisa que você, acho que a gente foi bem parecido nisso, assim, eu também passei, mas bem longe das vagas, então, assim, eu considerei como uma reprovação, então, assim, fiquei chateada, fiquei frustrada, mas depois tentei ver o lado positivo da coisa também. Pois é mais ou menos isso. Quando eu vi ali na objetiva que eu estava bem, eu fiquei muito feliz, mas eu já sabia que a discursiva tinha me jogado lá para trás. Já tinha Uhum. esse sentimento assim que não ia dar. Mas eu achei muito legal justamente para ter um termômetro ali e ir fazer a prova, né? Assim, É. o nervosismo, tentar administrar o tempo. Foi uma experiência assim, fazendo a prova, eu achei que foi bem frustrante na hora, porque eu fiquei muito nervosa, mas Uhum. eu indico muito porque tu tem que se acostumar com essa situação, se colocar nessas situações de desconforto, né? Para quando chegar a tua vez, tu tá mais treinado com esse momento. Exatamente, eu penso nisso também, porque são mil coisas diferentes, né? Você saber que você tem que chegar antes, encontrar a sua sala, e que depois que você entrar não pode sair para ir no banheiro até a prova começar, que a comida tem que ser assim, assada, a água, isso e aquilo. Então é muita informação. Então, se você já vai no primeiro dia, né, assim, na sua prova para valer, por assim dizer, de cara, assim, é muita coisa nova, né? A gente até dá uma desestabilizada, né? É, sim. Uhum. E aí tá, então aí depois dessa prova, o que aconteceu? Daí, depois dessa prova, eu me formei, depois em março de 2022, já formei, e aí eu segui estudando, deixei de morar com a minha mãe, fui morar com o meu noivo, então agora eu tinha coisas da casa para fazer. Eu larguei a faculdade, terminou, mas as coisas da casa ficaram. Então, eu segui estudando e em junho de 2022 eu fiz outra prova, aí foi do Ministério Público de Santa Catarina, e aí eu fui melhor, eu consegui o 10º lugar, apesar de ser Caramba!
Aham, de ser o cadastro de reserva. Foi o meu primeiro, assim, contato com a FGV também, então foi bem interessante, porque eu queria me colocar numa prova da FGV para ver como era, porque eu sabia que ela estava pegando vários concursos, então justamente por isso eu fui fazer essa prova, e ter ficado em 10º lugar, assim, foi Nossa. uma festa, assim, na minha vida, porque eu vi que eu estava no caminho mesmo e que poderia estar chegando perto. Não, legal demais. Duda, aproveita e conta pra gente também, eu vou te explorar um pouquinho. Como era a sua rotina, assim, conciliando, então, as atividades da casa com os estudos, assim, que horário você acordava, que horários você estudava, que horários você fazia as coisas, se você tem alguma dica aí pro pessoal. Então, a minha rotina, eu começava ela bem cedinho, às 5 horas da manhã. Eu sempre fui adepta do começar cedo para acabar cedo. Então, eu gostava de colocar o estudo em primeiro lugar, fazer tudo que eu tinha de estudo primeiro, e aí depois eu ia fazendo as outras coisas. Atividade física, que foi algo que eu nunca abri mão, e por último, as coisas da casa, né? Lavar roupa, louça. E aí eu ajeitando as coisas, mas quando eu estava cansada, já mentalmente eu deixava para fazer essas outras coisas. A minha meta era 7 horas líquidas, né, de segunda a sexta, e 4 horas no sábado. No domingo eu descansava, mas em pós-edital, se tinha discursiva, eu treinava discursiva no domingo. Então, eu começava lá pelas 6, tentava terminar até as 4, e aí depois eu ia fazer as minhas coisas. Ah, legal. E a atividade física você fazia quantas vezes na semana? O máximo que dava. Sempre coloquei assim como prioridade, porque É. como eu não trabalhava, né, era o único momento que eu saía de casa. Então, era a minha ainda, né, a minha válvula de escape, sair e fazer atividade física. E também faz super bem para o cérebro, né? De toda forma, você está contribuindo ali para o seu estudo, né? Sim, mesmo sem vontade, eu tentava, assim, racionalizar, sabe? Vou lá Uhum. oxigenar o meu cérebro, fixar o conteúdo de uma maneira meio passiva ali, mas sempre com esse objetivo, né, de me ajudar. Não, perfeito. Eu também sou dessas de acordar mais cedo para resolver as coisas primeiro. E eu acho que é muito verdade isso que você falou, assim, de pôr o estudo antes e deixar as atividades da casa para depois, porque às vezes você mesmo com a cabeça cansada e tal, você consegue, tipo, fazer as atividades da casa, você sabe que você tem que fazer também, tem uma certa cobrança externa também, né? Tipo, poxa, Uhum. tá bagunçado, tem que arrumar e tal. Agora o estudo é mais fácil, assim, da gente olhar e falar assim, faltou só uma horinha, amanhã eu continuo e tal, e às vezes, né, dá uma empurrada. Então, eu acho que colocar o estudo antes realmente ajuda nisso, né? Uhum. E aí, uma dúvida rapidinho. Para esse concurso, então, foi MP, né? Que você E ficou em 10º. Teve também prova discursiva? não, não teve, foi só Não. objetivo aí. Ah, entendi. E aí, então tá. E aí, porque eu quero saber depois como que você fez com a discursiva para melhorar, assim, para Tá. esses próximos. Então, continua a história. Então, depois dessa prova, como foi? Daí, depois dessa prova, eu estava super feliz e confiante, e aí Uhum. começou burburinhos da Controladoria Geral de Santa Catarina para auditora. E aí, bom, já queria muito, né, pertinho do Rio Grande do Sul, praia, Florianópolis. Comecei a me interessar mais e fortalecer a minha base, as minhas anotações, focar naquilo que eu estava ruim. Acho que direito constitucional na época não estava muito legal, então eu vinha focando nesses pontos. E aí, logo depois saiu a banca, que era a FGV. Fiquei muito feliz, foi bem acertado ter feito o MP, que foi a FGV, né? Então Gente, eu já. acho que você é a primeira pessoa que falou assim, saiu o FGV, eu fiquei muito feliz. Eu nunca vi. Pior que eu fiquei. Gente do céu. Ah, e aí? E aí eu já estava vacinada, assim, da FGV, já entendia um pouco. E aí saiu o edital, também contratei uma mentoria para fazer os cadernos de questões para mim, para já deixar Legal. tudo pronto. E aí eu comecei a estudar com muito afinco, tinha prova discursiva, e era um texto dissertativo argumentativo. Então, assim, era algo que eu pensava, bom, eu posso escrever alguma coisa que não necessariamente vai estar errada, então eu tenho que pensar em argumentos, né? Então é uma estratégia diferente do que um texto que cai uma questão de contabilidade. Sim. E aí eu fui estudando, chegou a prova, eu fui muito bem, assim, na prova objetiva, para menos de 2 anos de estudo, e aí saiu a nota da discursiva, depois do recurso, eu acabei gabaritando, tirando nota máxima, Ah, eu fiquei muito feliz e aquilo me jogou lá para frente. Fiquei em 17º, eram 12 vagas imediatas, então eu fiquei ali no cadastro desse concurso.
Duda, me conta assim, como que foi a sua preparação para a discursiva? Você tinha mencionado que você colocava nos domingos, aí você fazia era toda semana, como que foi isso? Eu fazia uma vez por semana, um texto por semana. Legal, Eu foquei assim na discursiva em uma estrutura padrão, em argumentos que eu poderia encaixar em qualquer coisa. Por legal. exemplo, lá o artigo 5º da Constituição. Em qualquer texto discursivo ali, tu consegue colocar como um argumento. Então, eu focava nessas coisas. Eu pesquisei bastante as atribuições do órgão, eu ia no site, via as ações que ele estava fazendo para colocar no meu texto. E aí eu ia treinando uma vez por semana e sempre adotando, assim, conectivos que eu gostava. E aí eu fui tentando ficar boa neles, né? Na repetição, assim, então, o que eu tinha mais familiaridade, eu implantava, assim, no meu estudo, para na hora da prova não ter o risco de dar um branco, para eu já ter uma estrutura bem formada na cabeça e ter uma segurança, um conforto na hora de escrever. Então, eu fazia questão de sempre escrever nos mesmos moldes, usando ali uns argumentos que eu poderia adaptar, tanto que a minha mãe é formada em letras e ela sempre lia o meu texto e ela dizia, mas eu já li isso aqui, mas é claro, mãe, eu sempre uso a mesma estrutura, eu sempre uso os mesmos argumentos justamente para me dar esse conforto. Então, essa foi uma estratégia assim, que eu considero maravilhosa. Nossa, eu gostei muito. E eu achei também que você foi super. Não é assertiva a palavra, né? Você acertou muito em pesquisar sobre o órgão, né? O pessoal fala muito isso também, de tipo, quando você vai ter uma redação, igual, vai ter redação sobre para a Polícia Federal, né? No concurso da Polícia Federal. Então, você pesquisar as iniciativas que o órgão tem, se saiu na mídia alguma coisa relacionado, né? Para você tanto às vezes acertar, vai ser mais difícil, assim, acertar de cair aquele texto que você leu é mais difícil, mas assim, você, igual você falou, você vai ter argumentos para usar, ou às vezes exemplos para colocar, para mostrar para o examinador que você entende daquele órgão, entende daquelas circunstâncias e assim vai. Então, muito legal você ter feito isso. E gostei da estratégia também de você já se familiarizar, né, com a estrutura, entender assim a forma de falar que fica confortável para você, né? Que aí no dia da prova é um nervosismo a menos, né? Como fala? Uma coisa nova a menos ali para você ficar nervosa, né? Sim, sim, nossa, isso ajuda demais na hora, assim, de tu ver ali o texto e já saber como começar, qual conectivo usar. Eu acho que te poupa tempo e te evita um nervosismo ali desnecessário. Nossa, não, muito legal. Tá, e aí continuou então. Aí essa foi. Qual que foi essa prova da controladoria, né? Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina, para E auditor. aí? Aí depois, bom, não tinha mais nada de concurso, assim, que eu me interessava. Eu fiz uma mudança, que daí me tomou bastante tempo, em 2023. E aí deu tudo errado, eu fiz outra mudança, voltei. Meu E Deus, o que que aconteceu? então, meu noivo se mudou para trabalhar em outra cidade. E aí eu fui junto e não Sim. deu certo e a gente voltou. Então, tu pensa, né, Nossa. trabalho, quanto te envolve e te cansa uma mudança. Cansa muito e toma muito tempo, né? Impressionante. Eu também me mudei no ano passado e, nossa, gente, que parto. Ah, Pesado. Ah, e aí? é muito difícil mesmo. E daí meu estudo ficou capengando naquele tempo de mudança. Uhum. Então eu fui me estabilizar mesmo, eu acho que foi por junho de 2023. Por junho eu consegui retomar o ritmo. E aí, bom, não tinha nenhum concurso assim que eu tinha interesse. E logo depois começaram as notícias da Câmara. E aí eu vi que era FGV, eu pensei, eu vou. Gente, eu nunca vou entender isso. Sim, eu sou muito, gosto muito da banca. E aí saí. Português, não, calma, antes de você contar, me conta assim, como você sobrevive ao português da FGV, que o pessoal sofre bastante, assim, você tem alguma dica para dar? Olha, no começo é muito frustrante, sabe, Laura? Eu lembro que eu fiz meu primeiro caderno de questões, eu botei um mesclado lá com umas 200 questões. Eu tive menos de 40% de acertos. Então, assim, eu tinha vontade de chorar, sabe? Era horrível. Parece Mas que você nunca viu a matéria na vida. é muito diferente. Mas aí, com muitas e muitas questões, tu vai se acostumando e vai pegando o jeito. É sério, pega mesmo. Aham. É Bastante realmente insistir, né? Sabe o que eu acho que acontece, Duda? É que igual você falou, é muito frustrante. Então, o aluno ele começa a resolver as baterias de questões e vai só dando errado, dando errado, dando errado. E aí eu acho que ele para de ver questões. Aí ele fala assim: ah, não, acho que eu vou assistir a videoaula e tal. E aí
como ele sabe que vai ser desconfortável resolver questões, já que ele vai errar muito, acaba investindo em outra coisa e não em insistir, né? Então acho que pode ser isso também. Sim, sim. Realmente. Muito frustrante, né? Dói, tu tá errando. É desconfortável. E Ai, aí, meu Deus. Tá. daí, quando eu vi que saiu o concurso da Câmara e a prova era em Porto Alegre, né, a capital aqui, eu pensei, bom, eu vou fazer, faz um tempo que eu tô parada, eu acho que é uma boa oportunidade. Eu não tinha pretensão nenhuma de passar, porque eu fiz antes, fazia, né, as questões do Senado, e aí eu errava tudo, era uma tristeza, sabe? Eu pensei, bah, não vai dar. Mas me dediquei ao máximo, eu realmente, assim, nunca estudei tanto quanto para essa prova, mesmo pensando que não ia dar certo, eu realmente não imaginava. E aí foi indo que chegou a prova, fui lá, fiz. Quando saiu o gabarito, eu disse, mãe, esquece essa prova, nem me pergunta mais, foi super mal. E aí saiu o resultado Mas e isso você já tinha corrigido. Você corrigiu e viu que foi. Uhum. corrigi, vi que tive um percentual de acertos não muito bom, que foi difícil. E aí já tinha esquecido, assim, queria que passasse logo os resultados, tudo assim, porque eu, sabe, para tirar esse peso, que tudo passa Uhum. rápido. E aí, quando eu vi que saiu o resultado da objetiva em segundo lugar, eu nem acreditei, né? Nossa, eu pensei, mas será que Gente do o céu. meu nome lá? E aí eu fiquei muito feliz no começo, mas daí logo depois começou a preocupação com a discursiva, né? Eu já Uhum. sabia que eu não tinha acertado tudo, porque era uma questão de contabilidade, então eu fiquei esse tempo bem aflita. Também pensei que ia cair várias posições, mas eu acho que foi difícil para todo mundo, né? Porque eu acabei me mantendo ali em segundo lugar quando saiu o resultado da discursiva. Gente, que incrível. E como foi, assim, quando saiu o resultado final? Você comemorou? Como? O que que aconteceu? Como a FGV demorou, atrasou para sair o resultado da discursiva, eu nem estava em casa, então uma amiga me avisou. E eu estava jantando com outra amiga. Eu comi bem rápido, né, para voltar para casa e poder fazer lá o ranking, porque ela não larga ranqueado, né, o Entendi. provisório. E eu fui para casa, estava super nervosa, só queria chegar em casa. Bati o carro na garagem de casa. Sim, agora o carro está arrumado. Tudo certo. E aí, quando eu vi, nossa, eu nem acreditei, né? Não acreditei. Realmente que consegui manter o segundo lugar. Eu fiquei muito feliz. Até agora eu tô, mas será que é isso mesmo, sabe? A ficha Aham. caiu. Gente, que incrível! Caramba, Duda, parabéns mais uma vez pela conquista, assim. E é um momento muito, muito legal, assim, né? Você já tinha outras aprovações, é claro, mas assim, é um concurso muito grande, foi muito pesado, muito concorrido, e conseguir um resultado desses mostra que realmente você sabia o que você estava fazendo, né? E já estava muito, muito avançada, né? Inclusive, eu queria saber também dos mapas, assim, como que você incluiu eles na sua rotina, como eles chegaram na sua vida enfim, se eles te ajudaram, como foi? Então, os mapas já é uma relação antiga, desde quando eles eram manuscritos, né? Meu Deus! Faz tempo que eu usava os mapas. E como eu gostava de fazer o meu resumo, as minhas anotações, eu colocava muito print dos esquemas, então isso me ajudava muito. É. Depois que eu fiz o resumo digital, eu tirava o print do mapa, e principalmente para aquilo que eu tinha dificuldade de externalizar no papel. Eu conseguia resumir muito bem, então eu colocava o print lá. Para conteúdos que eram muito difíceis assim de resumir e muito extensos, como a Lei 8.112 ou a Lei de Licitações, que fica, né, muito maçante, que toma muito tempo, eu gostava de ir fazendo as questões e anotando no mapa, grifando aquilo que caía nas questões. Daí já o mapa já estava o digital. Melhorou. E aí foi assim que eu usei os mapas, foram ótimos, com certeza, me ajudaram demais. Ai, que fofa, Eva, fico muito feliz. E me conta, Duda, assim, como estão seus planos? Porque você tem algumas aprovações também, ainda em cadastro reserva. Como está o andamento desses concursos anteriores também? Então, da Procuradoria, o primeiro que eu fiz aqui do Uhum. Rio Grande do Sul, eles estão chamando, já estão lá pelos 30, eu estou lá por 40. Não sei se até o final chega. Do Ministério Público, eu tenho ainda vagas para chamar ali e eu posso ser chamada, então tem essa oportunidade. Da Controladoria Geral de Santa Catarina, eles ainda nem homologaram, então tá bem enrolada essa questão. Nossa. Não tenho esperanças também de ser chamada, porque se estão demorando para homologar, eu acho que também só vai chamar ali as vagas.
E para a Câmara dos Deputados, eu acho que vai ser bem rápido se comparado ao Senado, né? E aí a lotação é lá em Brasília? Ela em Brasília. E como que vai ficar? A pessoa invadindo a vida privada. Estou curiosa. Aí vocês pretendem se mudar juntos? Como que vai ser? Vão ficar um Então, pouquinho separados? eu tô bem aflita, porque eu nunca nem viajei de avião, eu nunca fui para muito longe, como tu pode ver. Aham. Aí o meu E é noivo longinho, né? Quanto tempo de voo, você sabe? de voo são umas 4 horas, mais Nossa, isso 2 horas de tudo. carro. Quantas horas de carro? Mais umas 2 horas de carro até a minha cidade, que é no interior. Ah, tá. É um pouco longe. Aí, quanto ao meu noivo, eu vou ficar lá um tempo, e aí depois, né, que eu me estabilizar, eu acho que dele pode ir, assim, mas antes eu tenho que me ajeitar lá. Mas Muito é legal. diferente, né? Eu acho que é até para você sentir, né, se você vai gostar, eu acredito que sim, mas é sempre bom, assim, você sentir se vai gostar da cidade, das próprias atribuições do cargo e tal, para ele ir também, né? Sim. Mas, ai, gente, Brasília é linda. Eu fui lá em fevereiro e, né, mês passado, e eu já fui algumas vezes, assim, normalmente eu vou lá a trabalho ou estudo, alguma coisa assim, e, cara, nossa, lá é muito bonito. Nossa, eu acho lindo, assim, acho super chique, parece que a gente está em outro país, assim, percepção da Belo Horizontina, né, porque o que acontece, aqui em BH tem muito morro, muitas ruazinhas, sabe, a cidade não foi muito planejada, e lá, nossa, é incrível, assim, são umas avenidonas gigantes, você não pega trânsito, tem muito carro o tempo inteiro, mas tudo flui, são muitos, é tudo muito grande, muito organizado, aqueles prédios bonitos, assim, públicos e tal. Então, nossa, eu achei linda a cidade, adorei. Tem muito shopping. Eu não fui muito no shopping, mas eu vi que tem muitos. Então, assim, a estrutura é incrível. Eu tenho certeza que a cidade vocês devem gostar bastante também. Acho que vai ser legal. Eu fico muito feliz quando alguém fala bem, porque é um alívio, sabe? Quando as pessoas gostam, eu penso, tá bom, então pode ser que eu goste também. Nossa, não, eu fiquei pensando, e nessa última vez eu fui participar de um evento que foi num hotel, nossa, maravilhoso o hotel, que era tipo na beira daquele lago, assim, e gente, que lago bonito, parecia que eu tava na praia, assim, porque tinha uns coqueiros, uns negócios, eu falei, gente, que legal, que é no meio do país, mas é tão grande, assim, o lago, né, que parece que você tá na praia quase, assim. Enquanto eu não tô lá, eu dou uma passeada de Google Maps mesmo. E Uhum. lugares muito lindos, bem legais, assim. Eu tô com bastante Nossa. expectativa. Não, eu acho que você vai gostar muito, assim. Para. Tô muito animada por você. Ai, gente, que legal, Duda. Sério, de verdade, parabéns mesmo por todas essas conquistas, pela sua jornada, assim, de conquista. Eu tenho certeza que você vai gostar do cargo, mas outra certeza que eu tenho é que, assim, se acontecer alguma coisa, você não gostar de qualquer coisa, você consegue abrir novas portas. Então, eu imagino que você deva já ter essa sensação, né? Que é meio que uma confiança, assim, olha, eu sei o caminho das pedras, eu sei que se eu não gostar desse aqui, eu sei o que fazer, como estudar, como preparar para conquistar uma outra oportunidade, às vezes em um outro lugar, alguma coisa assim. Então, tenho certeza que é só sucesso daqui para frente também. É isso, Laura, eu também tenho essa impressão, porque o estudo é uma coisa que as pessoas não tiram da gente, né? O que a gente aprendeu, o que a gente se dedicou, o nosso esforço. Então, pode ser, talvez, que realmente não dê certo, que eu não goste, e aí eu já tenho uma bagagem, né? Uma confiança que deu certo, ou também, né? Torço muito para que eu goste, para que tenha um teletrabalho, que eu possa Uhum. estar um pouquinho mais perto de casa, mas eu tenho certeza que, independente do que for, vai ser o que era para ser. Ai, que fofa. Não, mas eu acho que você vai gostar bastante, gente. Brasília não tem erro, assim. Já quero ir de novo. É muito lindo mesmo. Duda, onde que os concurseiros podem te encontrar, assim, para conversar um pouquinho mais, pegar dicas com você? Eu tenho um perfil de estudos, também foi muito inspirado em ti, é o eduarda.concurseira. Lá eu posto várias fotos da jornada, vídeos, justamente para ter um caderno de memórias, assim. Eu gosto bastante de interagir, me ajudou a não me sentir tão sozinha. Então, pode me encontrar lá, podem conversar, que eu adoro. Perfeito. Eu vou colocar o arroba aqui na descrição do vídeo também para o pessoal poder te encontrar. E acho que é isso. Você podia deixar uma mensagem assim para o concurseiro que está nessa jornada ainda da preparação, que ainda não conquistou a primeira aprovação. Algo que você gostaria de ter ouvido quando você estava se preparando. Eu acredito que a gente precisa ter a certeza que a gente vai construir algo para nós.
Se você começou a estudar, é porque tem alguma coisa que está te incomodando e que você tenha certeza que quer crescer, quer ter algo melhor. Então, não deixe os seus sonhos para depois. Você merece uma coisa boa, a sua família merece, seu filho, seu marido. É muito importante não desistir dos nossos sonhos, porque eu tenho certeza que nós não nascemos para a mediocridade e para o pequeno. A gente merece coisas muito, muito grandes. E todo esforço será recompensado do tamanho da nossa abdicação, de tudo que a gente dá, no coração que a gente coloca naquilo que a gente faz. Então, é ter essa certeza que nada é em vão. E quem chegou lá, nunca numa entrevista eu vi que não faria tudo de novo. As pessoas fariam tudo de novo. Então, fica com o coração tranquilo que, por mais que doa agora, nesses anos de estudo, é muito mais recompensador pelo que vem depois. Ai, que fofa! Adorei. Duda, muito, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui compartilhando um pouco da sua história. Gostei muito de conhecer mais sobre você. E para quem está assistindo também, se você gostou do vídeo, já tenho certeza que você gostou, aproveita, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Vou deixar na descrição do vídeo também um linkzinho das amostras dos mapas, se você quiser conhecer também um pouquinho do meu trabalho. E, mais uma vez, Duda, muito obrigada mesmo. Foi um prazer enorme. Imagina, Laura, eu que só tenho que agradecer. Tchau, 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 gente.